boa noite. Se puder já dando indicação aí se o som tá bom, se tá tranquilo, para a gente começar. Legal, então só o pessoal tá entrando aqui, desculpa eu atrasei nos 10 minutos, que a conexão estava meio ruim. Tá dando para ouvir bem aí, se puder dar um ok aí, dá um like se o som estiver bom, só curtir só para a gente ter certeza que o som está chegando bem aí. Se puder também compartilhar para a gente ter mais gente participando, melhor. Bom, primeiro só para comentar, segunda passada acabei que a gente não conseguiu fazer o live, fui participar de um debate aí que eu acho muito bom, com dois outros candidatos, o Alckmin e o Meirelles. Eu acho interessante realmente colocar aí a diferença do que a gente precisa fazer da nova política para a velha política. Então, mais uma vez, ficou claro aí quais são as diferenças. Acho que está dando um pouquinho de eco aqui. Vamos só tentar dar uma melhorada no som. Só para ver aqui como é que está. Melhorou o eco aí? Só... Se tiver melhor, legal. Bom, então vamos lá. Queria comentar um pouquinho o seguinte. Esse final de semana, acho que muita gente já soube, mas a gente acabou tendo... O Novo fez a convenção nacional, tive minha candidatura aprovada pelo partido e a gente fez um evento muito legal no sábado, com vários candidatos do Novo. E no final, para vocês terem ideia, a gente terá aí 375 candidatos no total. 5 candidatos ao governo, 6 candidatos ao Senado, 125 deputados estaduais e 234 deputados federais. Então, tivemos a candidatura homologada pelo partido no sábado e agora, essa semana, a gente vai entrar no TSE para fazer o registro definitivo. Lembrando que a campanha começa oficialmente no dia 16. Então, assim, é uma honra ter sido escolhido, assim, um desafio enorme, ser o primeiro candidato do Novo a presidente da República. É uma responsabilidade também muito grande, porque a gente, no fundo, está representando aqui uma instituição. Mas foi muito bom. Acho que foram 8 anos aí de dedicação para melhorar, para montar uma plataforma para a gente transformar o Brasil. Eu até comentei isso no sábado, quando eu comecei essa ideia lá atrás, em 2010, o que a gente queria, no fundo, era ajudar a melhorar o sistema. E rapidamente a gente entendeu que o sistema vai contra o brasileiro, pelo menos a grande maioria de nós, e que a gente precisava, na verdade, era mudar o sistema, e para isso a gente também precisava de trazer gente nova, novas lideranças para a política. Então é isso que a gente está fazendo, esse vai ser o grande desafio aí nessa campanha. Bom, lembrando o seguinte, a campanha começa dia 16 e a gente terá 62 dias a partir de hoje, e tem muita coisa para ser feita. Acho que a nossa grande dificuldade aí é a divulgação. Então, eu queria, antes de mais nada, aí, pedir a ajuda a todos vocês, agradecer de imediato todos que estão assinando uma petição aí para a gente participar dos debates. Agradecer em especial ao Gabriel Andrade, que foi quem criou a petição. Para quem ainda não teve a oportunidade de assinar, pode ir no change.org e procurar lá João Moedo nos debates. A gente já está com mais de 94 mil, começamos tem menos de 48 horas que a gente já começou, já estamos com mais de 94 mil assinaturas, pedindo para que venha participar dos debates, né? E aí já fica claro de imediato aquilo que a gente já sabe, o sistema foi feito para perpetuar quem está aí e impedir a renovação. Só para vocês entenderem qual é a regra, as televisões estão seguindo o critério que foi estabelecido pelo TSE, que você é obrigado a convidar quem tem aqueles que têm representatividade no Congresso com pelo menos 5 deputados federais. Só que como é que você faz isso se você está participando das primeiras eleições? Simplesmente impossível. A regra deveria ser, no mínimo, um pouco mais inteligente, dizendo o seguinte, que participa quem tem representatividade ou incluindo quem está participando das primeiras eleições, porque senão, como é que você consegue se expor, colocar suas ideias e fazer a tão desejada renovação na política se o sistema todo é feito para perpetuar quem está aí, né? Aí fica claro, mais uma vez, que só tem uma forma da gente fazer essa mudança, a gente como sociedade colocando de fato pessoas que nos representem, que mudem esse sistema para que a gente possa ter alternância de poder. Tudo que a gente não tem hoje e tem grande dificuldade é alternância de poder. Só para a gente então ver,
Primeiro, difícil montar partido político. O Novo foi o único dos últimos 30 que nasceu diferente do movimento da sociedade civil. A turma institui um fundo partidário que é destinado boa parte dos recursos e um fundo eleitoral para quem já está aí. Mesma coisa no tempo de televisão. E as regras do debate, as regras de exposição são totalmente fechadas para permitir, para impedir qualquer tipo de renovação. É para isso que a gente tem que brigar, né? Então, queria dizer o seguinte, a gente vai ter muita coisa para fazer, mas também no Novo nunca foi diferente. Foi assim desde o início, lá desde 2010, quando a gente começou esse projeto. Desde o primeiro momento, fundação, difícil juntar todo mundo, depois coletar mais de 1 milhão de fichas de apoio também foi muito difícil, muita gente dizia que a gente não ia conseguir. Depois o registro, a gente ficou 14 meses no TSE para obter o registro, mas conseguimos. E depois, em 2016, quando a gente veio participar das primeiras eleições, as municipais, que muita gente dizia também, vocês não vão conseguir eleger ninguém, porque vocês não vão fazer coligação, vocês não vão ter tempo de televisão, vocês não estão trazendo nenhuma figura conhecida, nenhum puxador de votos, e não estão usando dinheiro público. E no final a gente conseguiu ir muito bem, elegeu 4 vereadores e foi o 5º ou 6º maior partido com número de votos na legenda nas cidades onde a gente participou. Então, de novo, não vai ser diferente e é o desafio, é isso que nos move. E é fundamental contar com todos vocês. Então, mais uma vez, agradecer aí o apoio para participar dos debates. Isso está dando uma reverberação muito boa. Então, a gente tem que fazer isso porque nós entendemos que é democrático, seria razoável, até porque o primeiro candidato, não vamos esquecer, o primeiro candidato das pesquisas é o voto branco, nulo e indeciso. E é para essa turma que a gente tem que falar que tem coisa diferente no Brasil para ir contra a velha política e mudar tudo que tem aí, né? Então, de novo, queria pedir muita ajuda de vocês, porque a gente vai precisar do engajamento nesses próximos 60 dias aí, muita coisa para fazer. Então, já algumas coisas para passar. A gente tem um aplicativo, quem não está usando ainda é o Novo Mob, tem nas lojas da Apple e no Android, Novo Mob. É uma forma de disseminar vídeos do Novo, postagens minhas, para as pessoas mais próximas. Quem puder, não deixe de instalar. Pedir para vocês o apoio financeiro, que a gente não vai usar dinheiro público, a nossa campanha vai ser barata, mas é importante ter o apoio. Muita gente já doou, não é à toa que eu estou em primeiro aí dos que estão soltos. Na verdade, só um que está se lançando candidato, que eu acho um absurdo, que é a pessoa que está presa, devia estar cumprindo pena e não saindo candidato à presidência da República. Coisas do nosso Brasil. Mas fica aí o pedido, quem puder entrar no site joamoedo.com.br/contribua. E queria aproveitar também, a gente está montando um grupo de voluntários para divulgar nossas ideias, para participar dos eventos de rua, para receber material, para participar das palestras, para divulgar entre os amigos, no mesmo site, joamoedo.com.br/mobilizador. Então, quem puder, estou contando com a ajuda de vocês para a gente fazer isso aí. Bom, vamos lá. O que a gente quer fazer agora a partir dos próximos lives? Queria usar 2 coisas para a gente falar de temas específicos. Então, minha proposta, se vocês estiverem de acordo ou quiserem depois mandar outras recomendações, já no próximo live, na próxima segunda, a gente falar sobre educação, o que a gente está pensando para a educação, e falar dos planos das ações, para a gente realmente criar essa mobilização grande para conseguir fazer essas mudanças tão necessárias, né? Eu acho que era basicamente isso para a gente falar aqui, e eu queria já abrir aí para as perguntas, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu já tenho aqui várias perguntas e muita coisa aqui, eu acho que queria entrar logo direto com isso. Vou começar aqui com o Emerson Dias, que está me perguntando o seguinte: como fazer para baixar impostos e aumentar o poder de compra? Emerson, era o seguinte: primeiro a gente tem que chegar lá e dar o exemplo. Então, só para vocês saberem também, a gente assinou um compromisso, eu e os candidatos ao governo, de cortar custos, não morar em palácio, cortar verbas de gabinete, não usar em nenhuma hipótese cartão corporativo, fazer qualquer tipo de despesa pessoal dentro do governo, que é o que acontece. Eu, por exemplo, pretendo também, compromisso, não usar, também estamos descobrindo essas coisas, usar avião da FAB para viagens pessoais, não existe isso. Cortar todos os benefícios depois, quando for aposentado.
fazer uma redução grande. E os candidatos ao legislativo vão cortar 50% da quantidade de assessores e 50% das verbas parlamentares. Então, a primeira coisa é dar um exemplo. Segunda coisa, a gente vai ter que fazer algumas reformas. Fazer reforma da Previdência para equilibrar as contas e para poder o Estado continuar funcionando direito. Simplificar os impostos e fazer a privatização de empresas públicas também. Acho que isso é uma forma da gente reduzir a dívida, deixar mais dinheiro no bolso do cidadão e trazer mais concorrência e melhor qualidade para a iniciativa, para o mercado, né, como um todo. Então, acho que esse é um ponto que a gente vai trabalhar. O José Edson. João, proteção de mercado, vai para proteger os produtos fabricados no Brasil ou os importados entram livre? Zé Edson, é o seguinte, o Brasil é uma economia muito fechada. Hoje a gente representa menos de 1% do mercado mundial, do que é transacionado no mercado mundial. É incompatível com o tamanho do Brasil. E com isso a gente fica fora das cadeias produtivas, fica fora da inovação, torna os produtos muito caros para o consumidor. Então a gente tem que fazer duas coisas, dar mais competitividade à indústria local, simplificando a parte de tributos, reduzindo o custo de capital, tendo uma legislação mais flexível, mas ao mesmo tempo a gente tem que abrir sim a economia. Todos os países que abriram a economia, que têm uma economia com maior quantidade de acordos comerciais, prosperam muito mais. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil nos últimos anos fez 3 ou 4 acordos comerciais, o Chile fez 20. Lembrando que o PIB do Chile per capita é 60% maior do que o nosso, então a abertura comercial é fundamental. O Paulo está perguntando, entender um pouco melhor suas propostas para a educação. Paulo, a gente vai falar disso na próxima semana, mas 3 coisas fundamentais. A gente tem uma prioridade invertida, porque a gente joga mais dinheiro no ensino superior do que no ensino básico fundamental. 2, a gente tem uma péssima gestão, porque o Brasil gastou mais dinheiro na educação e mesmo assim caiu no ranking do PISA, que é o que mede a qualificação do ensino no nível fundamental. Então a gente tem que mexer nisso, na gestão. 50% dos professores de escola são indicação, dos diretores de escola são indicação política, isso tem que ser alterado. E 3, a gente precisa melhorar a atratividade para o professor e o currículo do professor, para ter mais matérias ligadas à metodologia de ensino e menos coisas teóricas. É isso que funcionou nos países que vão bem. Vamos lá. O Tiago está me perguntando o seguinte, o que eu gostaria de saber, o que você pensa em fazer para solucionar o problema do sistema prisional no Brasil. O Tiago, nós temos que fazer parcerias com a iniciativa privada. Já tem alguns presídios, em Belo Horizonte tem um já sendo tocado por iniciativa privada, muito melhor o atendimento, os presos estão conseguindo fazer ressocialização, estão trabalhando, funcionamento muito melhor, custos mais baixos e o governo, o Estado não tem dinheiro para investir. Então vamos fazer parceria público-privadas e o nosso sistema prisional hoje se tornou, na verdade, uma escola de treinamento de criminoso, né? de quase que dominado pelo crime organizado. A gente tem que reverter esse processo. João, tenho medo de votar em você, pois tenho medo, o André está perguntando, de aumentar os privilégios dos bancos. Qual é o seu projeto para os privilégios dos bancos? Obrigado. André, é o seguinte, os bancos estavam muito bem representados nos últimos governos, pelo PT, pelo PSDB, ganharam muito dinheiro e a gente não teria ficado trabalhando 5 anos para representar interesses dos bancos que já são a classe ganhadora. A gente montou o partido e tem a candidatura para representar o interesse do cidadão, trazer concorrência, mais livre mercado, reduzir carga tributária, reduzir o poder do governo, do Estado, limitar essa atuação. Então, o que a gente pretende fazer que precisa nos bancos? Basicamente 2 coisas, né? Aumentar a concorrência e reduzir a regulamentação. É isso que faz com que a gente tenha poucos bancos. A regulamentação muito complicada, complexa, só os grandes bancos acabam atendendo e você acaba com isso tendo menos opções, muitos bancos estrangeiros só para lembrar foram embora do Brasil. Então o que a gente precisa fazer é aumentar a concorrência. E uma das coisas que a gente vai implementar, de fato, é a privatização da Caixa e do Banco do Brasil, mas não passando o controle desses bancos para os grandes bancos já existentes, porque senão a gente estaria concentrando ainda mais o mercado. O que a gente quer é trazer mais concorrência a esse processo. Tá? Bom, o Paulo está me perguntando o seguinte, como conseguir colocar em prática a liberdade, como conseguir colocar em prática a liberdade comercial no Brasil sem tanta burocracia? Paulo, no fundo é o seguinte, o Brasil é o país que está na posição número 153 no ranking de liberdade econômica.
O que a gente tem que mudar é essa tendência de tudo ser difícil, uma burocracia enorme para abrir empresa, para fechar, custo de capital, insegurança jurídica, complexidade tributária. Então, o que a gente vai fazer é simplificar esses processos e, principalmente, deixar mais autonomia para os estados e municípios. É lá que as coisas acontecem, lá que as coisas têm que funcionar melhor, né? O que eu acho das nomeações políticas para agências reguladoras? Isso é um inferno. Teve algumas matérias recentemente mostrando que 90% das agências são nomeações políticas, são os mesmos de sempre. E por isso que eu fiquei extremamente irritado e acho que a gente tem que ficar preocupado com essas coligações que são feitas para buscar mais 3, 4 minutos de tempo de televisão que o PSDB andou fazendo, porque isso vai se refletir justamente no aparelhamento, na contínuo aparelhamento do Estado brasileiro, com as agências reguladoras. Então, quem indica o diretor da Anvisa é o seu Paulo Maluf, que está preso. Quem indica o pessoal do Infraero é o Valdemar da Costa Neto, que fez coligação com o PSDB. E a gente só vai mudar e acabar com essas indicações políticas que fazem com que as agências tenham péssimo funcionamento quando mudar o sistema político. O que é fundamental na agência reguladora? Só para falar um pouco delas. As agências, na verdade, não tem melhor agência reguladora do que o cidadão num ambiente de livre mercado. Somos nós que, com liberdade, podemos escolher os melhores produtos. O que a agência reguladora deveria ficar limitada a fazer? Criar justamente um ambiente propício à competição. E não o contrário, como que tem sido feito hoje, que com essas nomeações políticas cria-se dificuldade para vender facilidade. Então, esse é um sistema que a gente tem que mudar. Vamos lá aqui, só para ver mais algumas aqui, que tem muita pergunta. Gostaria de saber... planos para a segurança. Não aguento mais insegurança. Está sem nome, mas... não consegui pegar aqui o nome, mas é o seguinte. De fato, insegurança, o Brasil hoje é o nono no ranking da quantidade de homicídios, o nono país no ranking da quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes. Tem uma série de coisas para fazer. Começa numa maior integração a nível federal, estadual e municipal. Valorizar mais as polícias, treinar as polícias, combater o crime organizado, ter uma legislação penal mais dura, um pouco rever a lei de execução penal. O que significa essa lei? É aquela onde várias vezes o sujeito cumpre um pedaço da pena, em alguns casos apenas 1/6, e é colocado em liberdade, né? Então a gente tem que mudar esse sistema e ter uma prevenção melhor. Quer dizer, hoje o criminoso do Brasil tem aquela sensação de que ele tem pouca chance de ser preso e que, se for preso, ficará pouco tempo preso. Consequentemente, ele acha que o crime compensa. A gente tem que reverter esse processo aí. O Epaminondas está me perguntando o seguinte: João, sobre a questão da educação, sei que os investimentos nessa área são grandes, mas como professor percebo que são mal alocados. O Epaminondas, a gente já falou sobre isso. De fato, no ensino superior é gasto 3 vezes mais por aluno do que no ensino básico e fundamental. Ou seja, no ensino superior, o Brasil gasta até, às vezes, mais do que alguns países que vão muito bem no ensino superior. E no ensino básico e fundamental, a gente gasta bem menos. Então, é aquela velha história que a gente já tem falado, batido nessa tecla: o Estado brasileiro concentrando renda, criando desigualdade. Ele dá privilégios para quem não precisa e tributa quem trabalha. Então, isso funciona na educação. Isso funciona, por exemplo, quando ele pega o fundo de garantia do trabalhador e empresta para grandes empresas, a taxa baixa. Isso funciona quando ele não consegue equilibrar as contas e o empreendedor não consegue montar o seu negócio porque tem o Estado competindo pela poupança de todo mundo. Então, a gente tem que alterar isso também. Então, no fundo, é um modelo que é feito para não funcionar, para perpetuar os mesmos. E o que eu tenho falado, quer dizer, o Brasil virou uma terra de oportunidade, deixou de ser um país das oportunidades para virar um país dos privilégios. Então a gente tem que inverter esse processo, tem que transformar o Brasil no que a gente sempre esperou e imaginou que ele fosse, um país das oportunidades e não um país dos privilégios. Então a gente vai ter que atacar isso aí. O Marcos Flávio: João, o que você pretende fazer para que os brasileiros possam empreender mais, a partir disso gerar mais emprego? Marcos, é uma série de coisas na liberdade econômica, um pouco daquilo que eu falei. Equilibrar as contas, tirar essa burocracia. No Brasil são 79 dias para abrir uma empresa. Amanhã, por acaso, vou participar de um seminário sobre tecnologia com outros candidatos e a gente está vendo casos de países como, por exemplo, a Estônia, como, por exemplo, o Uruguai, o Chile,
onde o processo tecnológico, o mundo digital está totalmente incorporado no governo. Você abre uma empresa em 15 minutos pela internet. Por que a gente não faz isso no Brasil e tem que sair pegando carimbo e tudo para ter repartição pública? Não faz o menor sentido. Então, é facilitar o processo, reduzir o custo de capital, dar segurança jurídica, diminuir a complexidade da carga tributária. E tem um último aspecto que é fundamental, aproveito para falar sobre isso, que é o seguinte: no Brasil, o sucesso tem que ser admirado. Muitas vezes tem-se uma mania de dizer o seguinte: o sujeito foi bem, olha, ganhou dinheiro, isso é muito ruim. Não, é muito ruim se ele ganhar dinheiro fazendo acordos com o governo, se aproveitando de determinada posição, pegando dinheiro baixo, a taxas baixas. Mas se ele fez isso com o seu trabalho, com o seu mérito, gerando emprego, pagando impostos, essa pessoa tem que ser admirada. A gente tem que ter essa filosofia de que o Brasil precisa muito do empreendedor. São 27 milhões de brasileiros empreendedores, né, com empresas. Então, essa turma é que carrega o país nas costas e que gera emprego. Então, é fundamental a gente ter isso em mente. A Aline Anderson está perguntando o seguinte: como é que eu acho que o Congresso vai aprovar o fim das regalias? Primeiro, a gente vai chegar lá dando exemplo, cortando as nossas. Segundo, a gente tem que eleger a maior quantidade de pessoas possível que pense assim, que esteja indo lá não por um projeto pessoal, mas por um projeto para o país. E, mais importante, contar com o apoio de vocês, a pressão. A gente vai colocar gente lá que vai fazer isso, vai mostrar, como a gente tem mostrado hoje, que, por exemplo, dá para trabalhar com 6 assessores, não precisa de 22, como exemplo lá de Belo Horizonte, e que dá para fazer uma gestão como vereador muito boa com uma quantidade muito menor de gente. Ao fazer isso no Congresso, vai ficar claro para todos os eleitores que pode ser feito com muito menos gente. Então, por que um outro deputado não faz a mesma prática, né? Então, a gente vai começar dando exemplo e depois tentar colocar isso em lei. Legal. Bom, só mais um pouquinho aqui para a gente não alongar muito. O Wilson está perguntando o seguinte: você gostaria de saber quais os planos para o comércio exterior e as relações internacionais do Brasil? Primeiro, a gente tem que abrir mais economia, fazer mais acordos bilaterais com quem a gente tem a chance de ter mais linhas de comércio e parar com a parte ideológica que foi parar de ficar fazendo acordo aqui com a Venezuela, que não levou o Brasil para frente, pelo contrário, mais um dos erros do governo petista. Aí, então, vamos olhar o mundo moderno, vamos entrar nas cadeias produtivas. O Brasil é competitivo, a gente precisa de fato abrir, e a área internacional do Brasil tem que ter um papel fundamental nesse processo, que é ser um vendedor do nosso país, conseguindo investimentos, conseguindo mercados para a gente explorar e mandar nossos produtos. Então, uma postura muito mais ativa do que a gente tem tido até então. Tá? Vamos lá. O Soares Júnior está perguntando o seguinte: qual a proposta para fortalecer e respeitar o Judiciário e a Polícia Federal, para que haja devida fiscalização e condenação dos corruptos? Soares, é fundamental o seguinte: a gente irá dar total apoio à Lava Jato. Volta e meia a gente ouve no Congresso: vamos fazer uma CPI da Lava Jato. Claramente, muita gente no Congresso envolvida, querendo de alguma forma cercear a liberdade dos membros da Lava Jato de atuarem, e a gente quer passar tudo isso a limpo. Acho que a gente foi muito importante todo esse trabalho que foi feito até aqui, e a gente tem que dar total autonomia, obviamente, dentro da lei, mas para os membros que estão na Lava Jato, e para qualquer caso de corrupção tem que ser investigado. E uma das ideias que a gente defende também é acabar com o foro privilegiado, ou reduzi-lo para uma quantidade muito pequena de pessoas, né? Não tem sentido isso, são todos iguais perante a lei, o tratamento deveria ser igual, e não as pessoas estarem se candidatando e procurando se manter no poder único exclusivamente para terem um tratamento diferenciado e tentarem fazer com que os seus crimes caduquem pela morosidade de estar isso concentrado no Supremo, né? Bom, o Nilson está perguntando o seguinte: se o candidato irá aplicar alguma medida para melhorar a eficiência dos órgãos públicos. O alto gasto do governo, na sua opinião, também está atrelado à ineficiência do setor público? Também está atrelado à ineficiência do setor público. Fundamental duas coisas, Nilson. A gente ter uma valorização dos funcionários públicos. Os funcionários públicos bons têm que ser recompensados, e aqueles que não estão fazendo o seu dever deveriam ser substituídos. Acho que isso é um dever que nós temos com o cidadão brasileiro.
E o segundo, é um ponto que eu falei rapidamente, é a parte de tecnologia. Os lugares todos do mundo estão se desenvolvendo muito usando tecnologia. Um exemplo a gente vai discutir amanhã, por exemplo, uma identificação digital. A gente não precisa ter uma carteira de trabalho, um CPF, uma carteira de motorista, um título de eleitor, sendo que cada um deles é emitido por um departamento diferente. Por que não ter uma certificação digital que serve para tudo? E não cada um desses, né? Então, tudo isso significa fazer mais com menos, usar mais a parte de tecnologia justamente para melhorar a eficiência do governo. Tá? Pessoal, acho que a gente vai terminando por aqui. João, só a última pergunta do Guilherme aqui. Você vai transformar o Palácio da Alvorada em um museu? Uma proposta. Guilherme, essa é a ideia. A gente gostaria de vender a Granja do Torto, que não precisa, e transformar o Palácio da Alvorada num museu e viver numa casa ou num apartamento funcional lá. Acho que esse é o ideal. O que a gente vai precisar é ter apoio para que bancar esses custos do palácio, aí, dividindo, ter alguns patronos aí, provavelmente para transformar esse museu, para a gente não trazer mais custo e reduzir. E isso eu acho que é importante a gente mostrar, falei isso até no sábado, chega dessa ideia de que um governante é uma autoridade. Um governante que está indo para lá, está indo para servir o povo. E não é para servir aqueles que mais precisam, não. É para servir, desculpe, os que mais podem. É para servir os que mais precisam. Né? É o inverso do que a gente tem feito hoje. Então, acho que isso é fundamental. A ideia é boa e a gente pretende implementá-la. Pessoal, acho que era isso. Segunda-feira a gente faz de novo. Vamos falar das ações. E vamos falar das ações para a gente fazer na próxima semana. E da parte de educação. Acho que aumentou bem aqui. A gente estava... só para comentar, a gente começou com 93 mil no apoio lá, na assinatura a participação nos debates, estamos com quase 98 mil aí. Foram mais 5 mil praticamente aí nesses 20 minutos que a gente conversou. E é o seguinte, hoje vamos passar acima de 100 mil certamente e amanhã a gente dobra a meta. Vamos tentar chegar em 200 no final do dia. Tá? Conto com vocês, vamos compartilhar e vamos fazer essa mudança que é tão necessária e que só será feita com a ajuda de todos vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos aí pelas andanças pelo Brasil e na próxima semana aqui às 7h15, segunda-feira. Grande abraço a todos aí.